Para a Enciclopédia da História, esse importante site sobre história do Brasil, a partir da Bahia, coordenada pelo professor Aurélio, eu vou falar hoje sobre acordos políticos, porque estamos num ano de eleição. Este ano vai ser muito movimentado, vai ter muito disse-me-disse, vai ter muita traição na política, porque é um ano de eleição, é um ano de composições. E alguns dos principais atores são pessoas difíceis, complicadas, já trocaram de partido 20 vezes, já brigaram com metade dos partidos que participaram. E na hora das definições agora, os acordos estaduais, vai dar pano para as mangas, como se diz. Então eu vou lembrar a vocês a importância de que os acordos políticos sejam mais públicos. O presidente Getúlio Vargas estava lá na sua fazenda, em São Borja, quando o político então mais popular do Brasil, que era o então governador de São Paulo, Adhemar de Barros, que era tido como um candidato fortíssimo. Mas o Adhemar não só foi um grande administrador, um grande gestor, mas ele era um animal político. Ele percebeu que se o Getúlio saísse candidato, a vez ia ser dele. Então antecipou-se e aproveitou e foi a São Borja, sendo ele o grande eleitor. E ele foi dizer ao Getúlio que ele ia apoiar o Getúlio. E o Getúlio disse: olha, eu tenho sido procurado por várias pessoas, mas a sua visita muda o quadro. Eu realmente, tendo o seu apoio de São Paulo, eu vou me candidatar. E o Adhemar, justamente por ser político, ele fez questão de ter a seu lado o Danton Coelho, que era um ministro amigo de Getúlio, né? Veio depois a ser deputado, aquele político que recebeu aquela bela frase do Getúlio Vargas: Danton Coelho, o amigo certo das horas incertas. Então ele estava lá em São Borja e foi a testemunha do acordo em que o Adhemar iria apoiar o Getúlio em 50 e o Getúlio apoiaria o Adhemar em 55. Esse acordo foi selado. Getúlio foi eleito. E acontece que morreu 2 meses antes da eleição e não pôde cumprir o acordo. Danton Coelho sabia do acordo, testemunhou o acordo, e então não acompanhou o seu partido, o PTB, e foi ser vice de Adhemar de Barros, levando o seu testemunho de que havia um acordo. Mas não foi só Danton Coelho. Um homem de grandes qualidades morais e cívicas foi o general Agnaldo Caiado de Castro, o senador eleito em 54, 2 meses depois da morte de Getúlio. Porque o general Caiado de Castro era o chefe da Casa Militar de Getúlio Vargas quando do suicídio. E sabia, porque o presidente Vargas lhe disse que tinha esse acordo com Adhemar. O que aconteceu é que o general Caiado de Castro foi eleito senador pelo PTB do Rio de Janeiro em 54, e quando chegou, em 55, ele apoiou Adhemar de Barros por causa do compromisso de Getúlio Vargas. Mas
pelos caminhos da política, o PTB preferiu apoiar o Juscelino, que era o candidato do PSD, dando o vice, que veio a ser João Goulart, que, aliás, com 2 meses da morte de Vargas, foi candidato, ele, o herdeiro de Vargas, foi candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e perdeu a eleição. E eram 2 vagas, que no Rio de Janeiro elegeu, curiosamente, 2 generais. O general Caiado de Castro, pelo PTB, e o general Gilberto Marinho, pelo PSD. Gilberto Marinho foi, talvez, o melhor senador do Rio em seu tempo. Era isso que eu queria contar a vocês como uma curiosidade da República Brasileira.